E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events. Hoje eu quero falar com vocês sobre a arquitetura dos Extended Events. Então eu vou conversar com vocês sobre dois tópicos principais. Então eu vou conversar sobre a minha engine dos meus Extended Events, como é que ela funciona, quais são os componentes, como é que esses componentes eles interagem entre si, e também quero conversar com vocês sobre o ciclo de vida de uma Event Session. Então, nós configuramos, nós discutimos como é que a gente cria, nós habilitamos essa configuração, mas eu queria conversar com vocês um pouco mais sobre a arquitetura, como é que as coisas funcionam internamente no processo do Extended Events, da minha session de Extended Events, perfeito? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é sobre a arquitetura dos meus eventos estendidos. Então eu fiz um pequeno diagrama que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero mostrar para vocês, com todos os componentes que fazem parte da minha arquitetura dos Extended Events. Então nós temos aí o Extended Events Engine, perfeito, que é o componente principal dos meus Extended Events. Dentro dessa minha engine, então dentro dessa minha engine dos Extended Events, nós temos alguns componentes específicos e esses componentes, né, eles acabam sendo abertos em alguns outros componentes especializados. Então vamos conversar sobre cada um deles. Então, começando pelo package. Então, o que seria um package? Um package ele é o módulo, ele contém os metadados necessários para que você construa uma sessão de monitoração, certo? Então, é dentro dos packages que eu tenho os eventos que eu posso monitorar e que eu tenho as actions que eu posso colocar, que eu tenho targets específicos que podem ser definidos ou não, que eu tenho predicados, ou seja, filtros que eu vou avaliar dentro da minha sessão de monitoração ou não, porque são opcionais, e tem outros dois componentes que a gente não conversou ainda, que são os types e os maps. Conversaremos desses caras ao longo da nossa série e vamos só deixar eles marcados aqui para que você tenha ideia de que eles fazem parte da minha engine. Então, com as informações disponibilizadas pelos nossos packages, nós conseguimos criar as sessões de monitoração. Conseguimos criar aí as nossas event sessions. Perfeito? Essas event sessions, elas são também, com certeza, controladas, né, monitoradas, administradas pelo meu engine dos Extended Events. Inclusive, para cada sessão de monitoração, a minha engine dos Extended Events, ela já pré-aloca uma quantidade de memória, alguns buffers de memória, para que os eventos coletados possam ser armazenados. Então, uma das principais responsabilidades da minha engine, além de conhecer quais são os packages e quais as sessões de monitorações que eu tenho criadas, é para cada sessão de monitoração, subiu a sessão de monitoração, essa sessão de monitoração ela já recebe uma quantidade de buffer pré-alocado para que ela consiga trabalhar. Perfeito? Então, dentro da minha sessão de monitoração, eu tenho eventos e targets. De uma maneira macro, nós criamos uma monitoração de deadlock que foi um pouco mais específica do que isso, porque além dos eventos, nós também colocamos algumas actions. Perfeito? Colocamos algumas ações a mais que a gente queria coletar de informação. Então aqui eu tenho eventos, targets e os buffers. O buffer de memória é exatamente o que eu acabei de comentar com vocês. Toda sessão de monitoração, ela inicialmente tem as suas métricas coletadas armazenadas em memória, em buffers de memória. Poxa, Vitor, mas se fica tudo em memória, como é que eu sei
que não tem impacto no servidor? E mais importante, como é que eu não perco essa informação se o servidor de banco de dados reiniciar? Então, é o seguinte, realmente, se você tivesse que deixar 100% das suas monitorações em memória, nós teríamos esse problema de perder monitoração quando o servidor reinicia. É por isso que nós definimos os targets. Se você está lembrado, no nosso último vídeo, nós criamos uma monitoração, um deadlock monitor, e definimos um target que é para um arquivo. Eu até havia comentado que é interessante criar um arquivo para você armazenar essa monitoração para que a gente conseguisse analisar depois em um outro servidor, um servidor específico somente para esse tipo de análise. E também para que a gente não corresse o risco, né, de perder essa informação. Porém, toda a monitoração, ela inicialmente é armazenada em buffers de memória. Essa quantidade de buffer de memória a gente define por sessão de monitoração. Se você tiver curiosidade, vamos dar uma olhadinha naquela nossa monitoração de deadlock. Então eu tenho aqui a minha monitoração de deadlock, vou dar uma olhada nas propriedades dessa monitoração. Aqui na parte avançada, eu tenho um max memory size, então eu tenho aqui a quantidade total de memória que a gente tem. Perfeito? Essa é a quantidade de memória para toda a sessão de monitoração. Se você quiser dar uma quantidade específica para cada um dos eventos monitorados, perfeito, podemos fazer isso também. Então nós temos para essa sessão de monitoração 4 MB. Poxa, Vitor, se eu estiver monitorando e em algum momento a quantidade de informação coletada pela minha sessão de monitoração é maior do que 4 MB. Isso pode acontecer? Não, isso com certeza vai acontecer. Isso vai acontecer. E é por isso que dentro da nossa arquitetura nós temos um cara chamado Dispatcher Pool. Então nós temos aqui dentro do meu engine dos Extended Events um cara chamado Dispatcher Pool, que é responsável pelo processo conhecido como dispatch. Poxa, o que é o dispatch? O dispatch é pegar o que está armazenado nos buffers daquela minha sessão de monitoração e direcionar para o target. Esse é o processo de dispatch. Para isso eu tenho um cara específico, um dispatcher pool, e dentro desse dispatcher pool eu tenho um conjunto de threads que são somente para o processo de dispatch. Encheu a memória que eu defini, acontece o processo de dispatch. Então eu tenho a realocação de tudo que está no buffer para o meu target. Pô, Vitor, então só vai acontecer o processo de dispatch se encher a quantidade de memória que eu tenho definida para cada sessão ou para cada evento dentro da sessão. Não. O processo de dispatch ele acontece em dois momentos. Ele acontece se você não tem mais memória dentro dessa sua sessão, encheu o buffer, ou se nós temos um valor que ultrapasse o definido na propriedade Max Dispatch Latency. Então eu tenho uma latência para o processo de dispatch. Está na mesma tela. Então, se você prestar atenção aqui comigo, nós temos o processo de memória. Então, nós temos aqui o processo de memória, perfeito? Vamos sinalizar ele de uma forma mais simples para que a gente consiga ver. Então, eu tenho aqui o processo de memória. Então, aqui é onde eu defino o total de memória de buffer para essa minha sessão. Se você tiver um estouro dessa área de memória, acontece o dispatch. Ou, se você tiver um valor maior do que o definido na minha latência de dispatch. Então, inicialmente, nós temos 30 segundos. 30 segundos de monitoração, acontece o processo de dispatch. Então, se encher mais do que 4 MB antes desses 30 segundos, o processo de dispatch é iniciado. Se não encher, daqui a 30 segundos acontecerá um processo de dispatch. Perfeito? Isso é para garantir uma performance rápida dos meus Extended Events, e esse é um dos motivos pelos quais os Extended Events eles são bem mais leves do que o nosso processo de trace. Perfeito? Então,
essa é a arquitetura do meu engine dos Extended Events. Tudo que nós utilizamos até aqui, eu achei interessante disponibilizar nessa pequena imagem, nesse pequeno diagrama, um diagrama mais simplificado, para que você conseguisse entender como é que as coisas se encaixam, como é que eu tenho aí a hierarquia dentro da minha engine dos Extended Events. Então, sabendo como essa arquitetura está disposta, vamos entender um pouco melhor o ciclo de vida de uma sessão de monitoração pelos Extended Events. Então, depois de configurado a minha Event Session, depois que a gente configurou a nossa sessão de monitoração específica para o Deadlock, o que o SQL faz? Como é que o engine, como é que a minha engine dos Extended Events, ela sabe o que ela tem que fazer? Então a gente tem aqui o ciclo de vida de uma Event Session. Tudo começa com um processo chamado de pré-coleta. O que seria uma pré-coleta? Você lembra que nos nossos vídeos anteriores a gente definiu que um evento ele é um ponto específico dentro do código-fonte do SQL Server. Então, durante a execução do código-fonte do SQL Server, sempre que um evento for tocado, sempre que o SQL Server passar por esse evento, ele faz um processo de pré-coleta, que é simplesmente verificar se existe alguma sessão de monitoração, alguma event session para esse evento. Então, acabei de passar pelo evento de deadlock. O que vai acontecer? Inicialmente, nós teremos uma pré-coleta. Então, o SQL Server inicia uma pré-coleta, os Extended Events verificam, a engine do Extended Events verifica se existe uma monitoração para esse evento de deadlock. Existe, nós criamos, nós passamos para a segunda etapa, que seria a etapa de coleta. É na etapa de coleta que coletamos as informações. Então, coletamos todas as informações específicas do evento. Somente se esse evento acontecer. Está aqui mais uma vantagem do meu Extended Events em relação ao Profiler. Eu verifico primeiro se esse evento aconteceu, somente se existir uma sessão de monitoração é que eu vou coletar algumas informações. E mais interessante ainda, você pode definir filtros. Então, depois das informações coletadas, a gente tem uma etapa chamada de pós-coleta. O que acontece de principal nessa etapa de pós-coleta? Nessa etapa de pós-coleta, eu tenho a verificação dos predicados. Você que está acostumado a escrever consulta, Transact SQL, tenho certeza, está pulando aí na sua cadeira, está gritando, pô, eu sei, predicado, é filtro, é where. Sim, é filtro. Exatamente isso. Então, depois dos dados coletados, temos a verificação de filtros. Poxa, por quê? Para saber se no seu target eu coloco todas as informações coletadas ou se eu vou filtrar mais ainda. Quanto mais detalhada for a sua monitoração, melhor qualidade ela tem. Então, tem uma etapa de pós-coleta para verificação dos filtros. Na nossa monitoração de deadlock, a gente não definiu nenhum filtro, mas vamos dar uma olhada. Como é que seria? Dentro da minha monitoração de deadlock, eu tenho aqui os meus eventos. Então, dentro dos meus eventos, vamos colocar esse cara aqui, está aqui os dois eventos que a gente captura informação na nossa seção de monitoração, né, Deadlock Monitor. Eu posso, se tiver interesse, adicionar filtros. Filtros. Olha que coisa sensacional. Eu posso selecionar qual evento eu quero e para cada evento específico eu posso definir um filtro diferente. Isso a gente não consegue fazer num trace. Pô, Vitor, mentira. Eu sei mexer bastante com o Profile, eu sei que lá tem a possibilidade de você fazer um column filters. Você está certíssimo. E presta atenção no que você acabou de me falar. Column filters. Você tem essa coluna para todos os eventos que você captura no trace. Você não pode escolher um filtro diferente.
Por mais que essa coluna ela esteja em 3 eventos diferentes, eu não posso ser bem seletivo e dizer, olha, no evento 1 ela tem que ser igual a 10, no evento 2 igual a 30, no evento 3 igual a 40. Não. Colocou um filtro na coluna, ela fica igual para todos os eventos daquele 3. Diferente do nosso processo, diferente do que a gente tem dentro da sessão de monitoração. Se você prestar atenção, eu tenho a possibilidade de colocar um filtro, um ou mais filtros diferentes, perfeito? Um ou mais filtros diferentes para o meu evento. E esse filtro ele é avaliado aqui na nossa pós-coleta. Depois da pós-coleta, o que eu tenho? Eu tenho a etapa final, etapa que nós chamamos de publicação da coleta ou publish da coleta. Então, é na etapa de publicação que acontece a coleta das minhas actions. Então, se você por acaso definiu alguma action para esse processo de coleta dessa sessão de monitoração, acontece depois da pós-coleta. Depois da pós-coleta, antes da gente gravar essa informação no meu target, nós coletamos as informações que foram definidas nas actions. E qual é a ordem? Eu tenho targets que podem ser síncronos, eu tenho targets que podem ser assíncronos. Inicialmente, serão gravados os targets síncronos, para que o impacto seja muito menor. Então, se eu passei pela pré-coleta, passei pela coleta, passei depois pela pós-coleta, eu já vou direto nos targets que são síncronos, para que esse ciclo de vida ele seja o mais rápido possível. Depois de ter armazenado as minhas informações nos targets que são síncronos, a gente armazena nos targets que são assíncronos. Certo? Poxa, Vitor, mas eu posso ter mais de um target para a mesma sessão de monitoração? Pode. Pode, com certeza pode. Então, essa nossa sessão de monitoração, ela tem apenas um event file. Definimos na semana passada um target do event file. Então, eu posso colocar no outro target. Eu vou colocar aqui o ETW, né? Um Event Trace for Windows, que é síncrono. Então, olha que interessante. Nós temos aqui um target assíncrono e um target síncrono. Dentro daquele processo de ciclo de vida, o primeiro target que seria preenchido seria o nosso ETW. Esse ETW seria preenchido primeiro na etapa de publish e depois eu teria o preenchimento do meu event file, que é assíncrono. Esse é o ciclo de vida de uma sessão de monitoração, de uma event session. O que eu queria deixar bem claro para vocês, e que eu acho extremamente interessante que a gente conheça, o componente novo chamado Dispatcher Pool. Esse é um detalhe que nós ainda não havíamos conversado dentro dessa nossa série. Como eu havia dito anteriormente, a ideia é aos poucos ir adentrando na feature e conversando mais sobre internos. Hoje a gente já começou essa discussão. Eu já trouxe para vocês bastante detalhes da engine do Extended Events. Já conversamos sobre a gravação inicial nos buffers de memória que são alocados pelo engine assim que uma sessão de monitoração é startada, e conversamos também do processo de dispatch, que acontece em dois momentos. Ele acontece se você tem um estouro da quantidade de buffer de memória que foi definido para essa sessão, para esses eventos, ou se nós ultrapassarmos aquela propriedade de quantidade de segundos de latência, né, o dispatch latency da nossa sessão de monitoração. Perfeito? E também, bem legal, bem interessante, para que todos vocês conheçam o ciclo de vida de uma monitoração, de uma sessão de Extended Events. Nessa nossa linha, nesse nosso diagrama, fica bem claro o quanto ele é mais performático do que um trace, principalmente na hora de você filtrar. Então, eu com filtros mais específicos, eu consigo gravar bem menos informação. Com uma etapa de pré-coleta, eu saio rápido se esse evento não está sendo monitorado. Perfeito?
E com a gravação dos targets síncronos primeiro, eu também tenho uma velocidade muito maior de controle dentro da nossa sessão de monitoração. Tá ok? Era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da série. Sintam-se à vontade, participem, mandem sugestões, mandem críticas. Sim, críticas são sempre boas. É baseado nas críticas de vocês que eu tento melhorar ao máximo essa série de vídeos. Sugestões também são bem válidas. Recebi uma sugestão bem bacana de lá na frente a gente fazer uma comparação da performance de uma sessão de monitoração com Extended Events e um Trace, ou por que você fica falando que é sempre melhor, me mostrem números. Eu gostei bastante dessa sugestão, com certeza está anotada. Essa é uma das sugestões que eu vou implementar dentro da nossa série. Participa. Não fica intimidado, entre em contato comigo. A ideia é que vocês gostem dessa ferramenta, mesmo porque já no SQL 2012 o Trace foi depreciado, né? Já entrou na lista de funções deprecation, depreciadas. Então, logo logo a gente não vai mais conseguir utilizar o Trace. E os Extended Events são muito mais performáticos. Não é porque o Trace está deixando de existir que eu vou tentar substituir. Não, vale a pena mesmo. É uma monitoração muito mais performática. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui por hoje. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês estejam gostando. Grande abraço e até a próxima.